Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né, nós vamos, né, retrabalhar um pouco o nosso texto, né, do professor Piano, do Teatro da Memória ao Laboratório da História, a exposição museológica e o conhecimento histórico. Né? A gente já trabalhou alguns temas, alguns aspectos desse texto, uma boa parte dele, e agora eu vou frisar mais os elementos finais, né? Mas eu vou fazer antes uma recapitulação, né, de alguns pontos, assim, rapidamente, né, do que a gente já viu, né? Quer dizer, ele parte justamente dessa dicotomia, né, entre o teatro da memória e o laboratório da história. Então, ele vai fazer um pouco dessa trajetória de como o museu, né, passou de teatro da memória até laboratório da história. E uma das formas que ele vai começar justamente o texto é falando um pouco sobre o que significa, como aparece essa noção, essa expressão teatro de memória, né? E aí justamente remonta à Renascença, né, quando aparecem várias terminologias relacionando a questão do teatro, né, essa questão justamente da exposição, né, de um determinado conjunto de objetos, né, que estão relacionados a uma visão de mundo, né, uma construção sobre uma imagem do mundo, da natureza ou mesmo do próprio saber da maneira geral. Então essa discussão ele vem fazendo, né, sobre o teatro da memória, até justamente chegar no ponto do museu histórico, né? E aí ele vai também fazendo um pouco historicizando um pouco dessa trajetória, né, da relação entre história e museu, né, através, né, do museu histórico e de outros conjuntos, né, de museus, né, que vão ter essa característica, né, da relação com a história, né? E aí ele vai trabalhar duas grandes correntes, né? Uma que vem do Renascimento e outra do Iluminismo, né? E aí ele vai mostrando um pouco do desencadear dessas experiências de museus históricos, né? Começando lá na Europa, na França, né? Mas também mostrando como ela vai sendo distribuída em outros continentes, como a América, né? No caso, ele fala um pouco do Museu Americano, a história, né, nos museus americanos, e depois chegar até o museu no Brasil, né? No caso do Museu do Brasil, no Brasil é interessante porque ele mostra que no século XIX não surge o chamado Museu de História como a gente concebe, o Museu de História tradicional. O primeiro museu de características históricas, né, é justamente o Museu de História Natural, né? Então ele vai começar a trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Então o século XIX é o século dos museus de história natural no Brasil, né? Depois vamos falar sobre eles, né? No museu, como o Museu Nacional, né? O Museu do Pará, né? O Museu do Amazonas, o Museu do Paranaense, bem. E é só em 1922, ou seja, só no início do século XX, que a gente tem o chamado Museu Histórico Nacional, né? O Museu de História da Nação, né? Justamente com a criação do Museu Histórico Nacional, né, em 1922. Bem, então essa primeira apresentação, né, vamos dizer assim, do primeiro tópico, né, de que ele vai trabalhar o texto, ele segue duas outras, um segundo questionamento, né, onde ele apresenta suas premissas, né, as premissas do que seja um museu, né, assim, como é possível definir o museu e a cultura material. Então ele vai colocar uma questão que ele sempre está fazendo esse tipo de embate, né, ele coloca algumas questões e vai tentando discutir, né, e apresentando, né, as contradições, né, fazendo críticas e tal. E uma dessas premissas, ou seja, um dos pontos importantes que ele vai debater é justamente a relação entre museu e acervo. Aí ele vai dizer, existe museu sem acervo, né? Aí, ou melhor, qual é a serventia, né? Qual é a importância, o que é que um museu sem acervo vai nos oferecer? Aí ele vai justamente contrapor essa ideia, discutindo que o mais importante do museu é justamente
a cultura material, ou seja, o acervo, os objetos, as coleções. Ou seja, é a partir dessa coleção, desses objetos, que a gente interroga esse mundo material, as formas de apropriação desse mundo. Então, tirar dos museus os acervos é empobrecer e até, vamos dizer assim, perder o sentido de museu, né? Então, ele vai assim, apresentar essa posição dele, né, que é uma posição muito forte dentro da museologia, né? Ou seja, a ideia de que o museu tem que trabalhar com o acervo, né? Então, mesmo que a gente tenha museus, como eu falei até em aula, museus audiovisuais, museus os museus assim, interativos, né? Através de sistema de informática e tal, esses museus, eles são muito mais, ou melhor, esses instrumentos tecnológicos, eles são muito mais, vamos dizer assim, um ponto de apoio para os museus do que vamos dizer assim, um fim neles mesmos, né? Então, assim, ele até diz, é importante o audiovisual dentro do museu? Agora, transformar um museu em audiovisual, aí não, né? Então, ele sempre está fazendo esse tipo de observação. E aí, ele, mais na frente, né, ele vai justamente entrar nas tipologias de museu histórico, que é mais ou menos um pouco do que eu falei, né? Mostrando essas origens do museu histórico, como é que elas surgem, os primeiros museus a caracterizar essa dimensão histórica na França, né? Vai falar do Museu de Monumentos Franceses, né? Que é de 1795, também do Museu de Cluny, né? Cluny, né? As figuras, né, importantes aí do Alexandre Lenor, do Alexandre du Sommerard, né? Como figuras importantes justamente na criação dessas novas invenções, vamos dizer assim, na museologia, né, que associa o museu à história, né? E aí ele vai falando um pouco dessas experiências, né, e mostrando justamente que, além do museu, que no século XIX, né, a gente vai ter o predomínio dos chamados museus nacionais, né, dos museus, da questão da nacionalidade, do nacionalismo relacionado ao museu, mas também nesse mesmo século a gente vai ter também uma grande busca pela cultura das civilizações antigas, né, das civilizações clássicas, como a greco-romana, e também das civilizações orientais, como o Egito e a Mesopotâmia. E também a gente vai ter uma série de museus, vamos dizer assim, novos que são criados nesse momento, né? Os museus de antropologia, né? Os museus de arqueologia, né? Os museus de folclore, e até entrando no século XX, os museus temáticos e microtemáticos. Ou seja, ele mostra que essa constelação de museus vai sendo cada vez mais quase que pulverizada, como ele diz, sem limites. E isso coloca alguns problemas justamente do ponto de vista do conhecimento histórico, né? Justamente porque essa pulverização, no dizer hoje, né, da história, essa fragmentação, essa história em migalhas, né, ela termina colocando uma série de problemas justamente da perda de sentido, né? A perda de sentido, que é um tema importante para nós. Bem, e aí depois ele discute essa questão do objeto histórico e dos documentos históricos, mostrando a distinção entre eles, né? O que seria o objeto histórico, né? Um objeto mais de natureza, vamos dizer assim, existencial, né? É um objeto que tem, vamos dizer assim, ele tem uma dimensão, né, que está ligada a alguma realidade transcendental, né? Então, um objeto muito específico, um objeto, vamos dizer assim, característico dentro daquele objeto que ele vai chamar de fetiche, né? Que ele é portador de uma aura, né? Ou seja, de uma dimensão, né? Que ele só é percebido justamente nessa interação, como ele tivesse alguma coisa muito própria, muito, como diria assim, muito importante na experiência, né? Como, por exemplo, quando ele vai se referir aos chamados objetos históricos, né? Que são descritos dentro da legislação brasileira do patrimônio, né? Então, são objetos que estão ligados a fatos memoráveis da história do Brasil, né?
ou seja, eles são também relacionados a agentes excepcionais dessa história, né? Então essa vinculação, uma vinculação que é quase sempre transcendental, né? Independe muito dos sujeitos. E o documento histórico não, é aquele documento que é sujeito à inquirição, é um objeto que é sujeito à reflexão do próprio pesquisador, do próprio historiador, né? É um objeto que tem como função a função do conhecimento, é uma função cognitiva, né? Então essa distinção é importante, ele vai retomar isso diversas vezes. Bem, e aí ele entra na parte mais, vamos dizer assim, mais importante, talvez, do texto, né, que é justamente das exposições históricas, né? E ele vai justamente discutir, dizer que essa exposição, de uma maneira geral, é uma convenção visual, né? Ou seja, você organiza objetos para produzir um determinado sentido e você manipula esses objetos dentro de um espaço, né? Uma sala, né? Um ambiente, um edifício, né? Então você cria uma certa convenção para criar um certo sentido e você manipula os objetos, né, para construir uma determinada linguagem, uma linguagem própria, né? Uma linguagem que não é a mesma linguagem da linguagem falada ou da linguagem escrita, né? E no caso dessa convenção, ele diz assim, é muito importante que uma das primeiras orientações sobre essa convenção é que as pessoas aprendam justamente essa alfabetização museológica, ou seja, não tome o museu, não tome os objetos expostos no museu como alguma coisa naturalizada, dada, como se aquilo ali fosse normal estar daquela maneira. Ali tem justamente um sentido daquele que organizou para produzir um efeito, uma determinada leitura sobre a realidade. Então ele vai discutir um pouco essa questão da linguagem da própria exposição, né? Isso é um tema também que ele vai entrar, né? Assim, ele vai dizer, a exposição, ela expõe objetos ou ela expõe ideias, ou ela tem um sentido, um conceito, um problema, né? E aí ele vai entrar no meio termo, ele vai dizer, olha, não é nem uma coisa nem a outra, as coisas estão interrelacionadas, porque quando você expõe objetos, esses objetos eles têm uma materialidade, eles têm vamos dizer assim, uma existência real, né? Mas essa existência real ela está intimamente ligada a outra coisa que é o sentido, que é a dimensão, vamos dizer, abstrata. Mas essas dimensões elas não estão apartadas, elas estão intrinsecamente ligadas. E é justamente isso que ele vai discutir, mostrando que algumas proposições extremas, né? Uma que é de que o objeto por si só ele fala, né? Então ele faz a referência lá do Ernest Gombrich, né? do grande historiador da arte, né? Ele diz, olha, basta o objeto estar lá que ele já está dizendo tudo, não precisa de nada, né? E você tem um outro extremo, né, que vem de outras perspectivas, quer dizer, olha, o objeto não diz nada, você precisa justamente utilizar uma série de instrumentos, né, de legendas, de painéis, de recursos, né, audiovisual para fazer o objeto falar. E às vezes esses recursos são mais importantes do que o próprio objeto, né? Então ele vai dizer, não é bem assim nem uma coisa nem outra. Então vai tentando trilhar um campo mais de meio termo aí. Bem, e aí ele entra na parte dos objetos de exposição, né, que é justamente mostrando que existem alguns padrões que são muito próprios, que são muito corriqueiros nas exposições históricas, né, que é justamente, o primeiro padrão é o objeto de fetiche, que a gente já falou um pouco dele, né, que é justamente esse objeto que carrega esses elementos, né, vamos dizer assim, esses atributos, né, como se esses atributos fossem inerentes ao objeto e não produzido pelos homens que transportaram para os objetos, né? E talvez um dos objetos de fetiche mais caracterizado no Museu Histórico seja o objeto histórico, né? Então, quando eu falo assim, a espada de Dom Pedro I, né? Então eu estou ali, aquela espada, né? Aquele objeto de metal, eu vou atribuir um poder a ela que está relacionada a um determinado
um determinado acontecimento, que é o acontecimento do Grito de Ipiranga, e como se ele incorporasse todos esses elementos daquele momento, né? Ela é como se fosse quase um símbolo, um elemento, né, que fala por si só, né? Quase que assim, né? E tem uma dimensão direta com a história. Então, esses são os objetos de fetiche, né? E aí ele vai entrar para outra discussão, que é justamente o objeto metonímico, né? Que também a gente já falou. Quer dizer, a metonímia é você confundir, né, a parte pelo todo, né? Você tomar a parte como todo. E em alguns casos, esses objetos eles terminam se tornando, como ele vai falar, ícones culturais, né? Ele tem uma função puramente emblemática, né? Ele procura refletir uma espécie de típico, né? Então, é como eu pegasse um elemento da realidade, como eu dei esse exemplo, né? O chapéu de couro de boiadeiros, bem, todo mundo, daquelas pessoas que trabalham com gado, né? E eu pegar esse chapéu, né? Do vaqueiro, né? E transportar como ícone de uma região, como imagem de toda uma região, o Nordeste. Então eu digo assim, olha, esse chapéu, ele simboliza, ele é o ícone cultural do Nordeste, né? Então isso aí é um elemento metonímico que é muito usado também na exposição, nas exposições museológicas e de outras, museológicas históricas e de outras exposições. Ele vai falar também do objeto metafórico, que é um pouco diferente, né? Que o metafórico é um objeto que ele funciona como uma metáfora, né? de um determinado sentido. Ele não está diretamente ligado àquela realidade, mas ele funciona como uma metáfora. Então, os objetos ele encara como se fosse determinadas ideias, né? Determinados elementos, conceitos, né? Eles estão associados a esse objeto de forma arbitrária, né? Então, a gente vê, por exemplo, vamos dizer assim, dei já esse exemplo, né? O leão e a realeza, né? O leão como símbolo da realeza, né? Então, ao invés de eu falar da realeza, eu coloco lá uma estátua do leão, né? Então, aquele leão, por ser dentro daquela construção histórica humana, né, de que o leão é o rei dos animais, eu transfiro esse reinado, essa ideia de reinado, à ideia do reinado humano. Então, isso aí é uma metáfora, né, que eu utilizo justamente para se referir a coisas que não estão ligadas àquele objeto específico, o objeto, vamos supor, de uma estátua de um leão, né? Um outro elemento que ele, acho que foi bem aqui que a gente parou, um outro elemento importante aqui que ele vai falar desses padrões é a instalação artística, né? Então, a instalação artística, ele faz referência a uma instalação do artista Hans Hacker, né? Que se chama Germânica, né? Que é de 1993, onde o Hacker ele vai justamente constituir sua obra, né, uma instalação, né, usando tapumes de madeira, placas envidraçadas, né, inscrições monumentais de fachada, facsímiles de moeda alemã antiga e fotografias históricas. E, através desse jogo de vários objetos, ele vai justamente remeter, né, de maneira crítica a experiência, né, ao acontecimento que foi a visita de Hitler em 1934 a essa mesma Bienal, né? Então ele está fazendo uma espécie de paralelo, utilizando todos esses objetos e fazendo um pouco de uma crítica e de uma interpretação desse fato, né, que ocorreu há quase 60 anos atrás. E aí o Piano vai dizer, é uma obra que produz extraordinário impacto emocional, é claro, né?
E ela tem uma dimensão importante que ela é capaz de fazer você aprender profundamente uma certa historicidade, ou seja, você é capaz de entender uma diferença, né, entre aquela realidade que o indivíduo estava vivendo com a realidade que ele está retratando justamente, que era a de Hitler. Aí diz, porém, essas instalações elas não podem ser vistas como uma forma ideal, né, ou mesmo predominante da exposição histórica, né? E aí ele vai fazer algumas críticas em relação a isso, né, que é uma instalação obra ambiental, e que a principal preocupação é que ela termina esvaziando a especificidade dos documentos que estão contidos nelas. Porque os documentos eles não são tratados como documentos, ou seja, os objetos não são tratados na sua dimensão enquanto objetos, mas apenas como metáfora. Aí vem o objeto metafórico. Como metáfora, eles são metaforizados para produzir uma síntese estética. Então ele vai fazendo essas... E aí a grande questão que vai... né, é uma questão muito atual, né, sempre está voltada para a questão, quem trabalha com museus e com exposição, de que maneira é possível contextualizar o objeto? Como a gente contextualiza um objeto, né, historicamente? Então, isso é um problema e, às vezes, algumas soluções dadas não são as mais adequadas, né? Ele vai dizer justamente, uma das soluções que foram as soluções clássicas, né, vamos dizer assim, é aquela que começou lá no início, no final do século XVIII, pelo Alexandre du Sommerard, né, que é quando ele apresentou uma reconstituição histórica do quarto do príncipe, né, do Francis I, né, lá da época medieval, né? Ele usou uma série de objetos e reconstruiu como se fosse o quarto do rei, o quarto do príncipe, né? E esse tipo de reconstrução histórica, né, é muito comum ainda nos museus. A gente vai ver, vários museus têm esse tipo e aí ele vai, a partir de uma anedota que ele vai lançar a mão, né, que é a anedota das chamadas Irmãs Conte, né, de que ela transforma, elas têm uma casa com tudo dentro da casa, e ela diz, não, agora vamos fazer um museu da casa das Irmãs Conte. Aí elas vão lá, botam o nome na frente, museu, e colocam os objetos em vitrines, né? Aí ela diz assim, olha, está tudo agora contextualizado, ninguém vai poder dizer que aqui não é a casa, né? Não é um museu que reconstitua como era a casa das Irmãs Conte, né? E ele vai dizer que não é bem isso, né? Que esse tipo de contextualização ela tem problemas, né? Ela tem muitos problemas. Primeiro que quando você congela um determinado, vamos dizer assim, passado, aí no caso o passado presente, né? A primeira questão é por que você congelou nesse período e não em outro período? Porque os próprios objetos que estão ali contidos, eles têm histórias, né? Eles, de certo modo, foram agrupados e agora estão ali naquele momento, mas eles têm histórias específicas. Então, aí a primeira pergunta é por que esse agrupamento nesse momento específico, né? A outra coisa é justamente acreditar que a mera aparência das coisas compostas é justamente um elemento que se converte em conhecimento. E não é bem isso, né? O conhecimento é algo muito mais problemático, né? E aí ele vai entrar justamente naquela experiência de museu, que é a experiência mais importante, uma das mais, vamos dizer assim, importantes, inovadoras e ao mesmo tempo polêmicas, né? Que vai deflagrar aí no século XX, né? Que são dos living museums, né? Os museus vivos, né? E essa proposta justamente dos living museums é uma proposta que vai justamente se contrapor às formas tradicionais, o museu tradicional da história, né? É uma forma que tem suas origens nos museus escandinavos, nos museus ao ar livre, né? Sobretudo o museu sueco, o museu
Skansen, né? Que a gente vai falar sobre ele, né? Que são reconstruções de ambientes, né? De diversos ambientes naturais, sociais, né? De trabalho, né? De atividade que eles fizeram na Suécia, mas que depois foi incorporado dentro dessa proposta de livros museus, né? Então, por exemplo, existem museus nos Estados Unidos, por exemplo, eu mesmo visitei um museu que ele reconstrói a primeira cidade inglesa americana, né, que é a cidade de Williamsburg, né, que é uma cidade que fica no estado da Virgínia, né, e que é a cidade dos pais fundadores dos Estados Unidos, né. Na verdade não é a primeira é Jamestown, né, que também houve uma reconstrução histórica da cidade. Mas Williamsburg é uma cidade que fica mais ou menos vizinha, né, próxima. Ela é a cidade onde nasceu os principais pais fundadores da independência americana. E ela foi reconstruída ou foi construída, né, justamente com aquela imagem de uma cidade do século XVIII, né? E você tem lá várias edificações, você tem, né, vários elementos que seria da vida do período, né? E o que é interessante é justamente que é um museu, né, que você tem uma grande interação, porque você tem vários atores, né, que justamente estão travestidos, né, de personagens, né, do cotidiano, né, daquela cidade, né? Então você interage, eles conversam com você, perguntam, explicam, né, determinadas coisas. Por exemplo, tem lá um boticário, né, aquele farmacêutico, né? Então ele mostrando as ervas, para que serve, preparando os produtos, né, medicinais. Então tem um armeiro que vai falar. Então, assim, é uma cidade toda ela teatralizada, né, para mostrar essa. E ele vai justamente colocar algumas questões sobre esse tipo de exposição, porque ele vai dizer que é uma exposição que ela é exclusivamente sensorial, né? Ela trabalha muito com essa questão do sentido, dessa experiência de sentir que está na cidade, né? E isso pode provocar justamente um problema, que é anular a distância temporal, né? A distância do hoje com o passado. É como se de repente eu estou aqui, mas eu posso ir ao passado no pulo, né? E já interagir com o passado de maneira trivial, né? E a gente sabe que o passado não é a mesma coisa do presente. O passado sempre é estranho, né? Por mais que esse passado seja próximo, né? Aí ele usa a expressão do David, do geógrafo, né? David Lowenthal, que ele diz assim: o passado é um continente estrangeiro, né? Um país estrangeiro, melhor, um país, né? Um país estrangeiro, ou seja, e a importância desse estranhamento do historiador em relação ao passado. Então, esse tipo de exposição, ela termina criando uma espécie de banalização e uma que ele chama de pseudo-familiarização com o passado. E isso é preocupante, né? Então, ele vai colocar algumas críticas, né? A própria imagem de povo que essas exposições constroem, a imagem estereotipada, né? Sempre vinculando ao modelo heróico, idealizado, né? Por outro lado, o cotidiano dessa representação é sempre um cotidiano típico, né? De ações típicas. Ele é atemporal, ele é historicizado, né? Ele não tem vinculação com qualquer estrutura, né, ou sistema, né, social. Ele é um cotidiano meio que tem muito mais funções meramente teatrais, expositivas, né? Bem, aí ele vai discutir que a exposição ela não pode ser vista como um texto, ela não é uma monografia, né? Então ela não é uma coisa que vai retratar, descrever a realidade nos seus mínimos detalhes.
ela tem uma outra dimensão, né? A dimensão importante, que é essa dimensão que só o uso dos objetos ela permite, né? Então, enquanto o texto, de certo modo, ele está preso justamente ao elemento, né? O elemento gráfico, né? Que está ali no papel, os objetos eles têm outra dimensão que podem ser exploradas, né? E também ter seus limites. E aí ele vai colocar justamente esses limites, né? Em relação ao que seria uma linguagem verbal, né? Ou uma linguagem textual, né? Então, a linguagem museológica é uma linguagem excessivamente espacial e visual, né? E aí, por fim, ele vai justamente falar dessa questão da relação do conhecimento histórico com o museu de história. Ele vai dizer, dito tudo isso, a história, o conhecimento histórico, tem alguma, vamos dizer assim, pode se relacionar com o museu histórico? Em que medida? Até que ponto, por exemplo, a história pode ser recontada através do museu? Ou até que ponto a história pode ser visualizada? Ele diz, olha, a história enquanto passado, ela jamais pode ser, como alguns falam, resgatada. Trazer os eventos e mostrar eles como foram, né? Então ele vai dizer, isso não é possível, né? Os eventos eles têm uma singularidade, têm uma dimensão que se esvazia no tempo e é impossível, através da exposição mais brilhante possível, né, com as diversas dimensões, né, da realidade, reconstruir isso através de uma exposição. Entretanto, justamente o museu, o conhecimento histórico, ele é capaz de fazer, vamos dizer assim, um papel importante justamente na interlocução, na produção, né, de conhecimento através desses objetos, dessa cultura material, né? Então ele vai dizer, não pode isso, mas a gente pode fazer outras coisas, né? Porque a gente tem que pensar que todos esses objetos que foram colecionados, né, eles têm uma história, né? Eles têm histórias, né, que podem ser, vamos dizer assim, podem ser exploradas, né? Então, podem ser exploradas e bem exploradas pelo conhecimento histórico. Elas, assim, conhecer esses objetos é entender justamente o processo de como eles foram selecionados historicamente, como eles foram agenciados, ou seja, como eles foram manipulados, eles foram apropriados, eles se viram a determinadas interlocuções do passado, né? E que isso pode ser importante justamente para entender a própria dinâmica da sociedade, né? Então, não se trata de reconstruir a história como ela foi, no sentido mais positivista, né? Mas tentar entender, através desses artefatos, certas dinâmicas sociais que ocorreram no passado e que podem ser aprendidas através da maneira como os objetos eles foram selecionados, catalogados, manipulados, né? E serviram como uma espécie de vetores importantes na dinâmica social, né? Então, basicamente, assim, o texto, né, é um texto muito denso, é um texto que tem muitos elementos que a gente não, mesmo que a gente ficasse discutindo aqui vários, né, meses aqui, né, a gente sempre, toda vez que eu leio, eu já vou encontrando coisas novas, né, mas é um texto importante e que a gente vai trabalhar, né, algumas dimensões dele no decorrer do próprio curso, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, né, a gente volta, né, com a aula mais interativa, certo? Obrigado.